dando continuidade ao nosso estudo sobre o metabolismo secundário das plantas, esta videoaula é uma complementação do assunto. Esses slides não foram produzidos por mim, mas foram produzidos pela professora Sara Caldas, do Departamento de Botânica da Universidade de Brasília, e eu pedi a ela liberdade para poder utilizar esse slide dela. E o assunto que nós vamos focar agora, nesta videoaula, é sobre alelopatia, que está diretamente relacionado com o metabolismo secundário das plantas, para que vocês possam ter noções sobre o que isso significa para as plantas. E o que é a alelopatia? Para a gente entender a alelopatia, é preciso que a gente dê um passo atrás. Imaginem vocês duas plantas no mesmo ambiente, uma do lado da outra, a planta A e a planta B. A planta A e a planta B, elas estão competindo pelos recursos do ambiente. Estão competindo em termos de água, estão competindo em termos de nutrição mineral, estão competindo em termos de luz, estão competindo em termos de CO2. Então elas competem entre si pelos recursos que existem no meio. E no processo de coevolução das plantas, elas desenvolveram mecanismos de que uma planta pode interferir no crescimento e desenvolvimento da outra. E essa interferência não é apenas uma interferência física, de uma sombrear a outra, de uma esgotar os recursos do meio em detrimento da outra. Não, mas é uma interferência bioquímica, em que uma planta libera substâncias no meio que podem afetar o crescimento da outra planta. Então, a alelopatia estuda justamente isto. São esses compostos químicos produzidos pelas plantas que são liberados no meio e que interferem de alguma forma sobre o crescimento e desenvolvimento da outra planta. Seja de forma benéfica, quando ela auxilia que aquela outra planta cresça mais, ou seja de forma maléfica, em que essas substâncias de alguma forma comprometem o crescimento e desenvolvimento da outra planta. E esses compostos, eles fazem parte dos metabólitos produzidos pelas plantas. E esses metabólitos secundários produzidos pelas plantas. E são produzidos por onde? Pode ser produzido pelas folhas, pode ser produzido pelas raízes, pode ser produzido pelo caule. E eles são liberados no meio de uma forma ativa ou pela decomposição da matéria orgânica que o contém. Ou seja, pela serrapilheira. E essa interação bioquímica está diretamente relacionada com a ecofisiologia, considerando o efeito de comunidades, no estabelecimento de comunidades numa determinada área. E elas são extremamente específicas. Ou seja, o que é produzido pela planta A pode interferir de uma forma na planta B, mas não interferir na planta C. E assim sucessivamente. Então tudo que a gente falou sobre o metabolismo secundário é válido para a questão da alelopatia, considerando que a alelopatia considera essas interações bioquímicas que acontecem entre as plantas numa determinada comunidade. Ou seja, a planta A libera substância no meio que de alguma forma é absorvido pela planta B e agora na planta B vai ter um efeito no seu crescimento e desenvolvimento. Então no ambiente ela pode estar sendo liberado pela parte aérea como composto volátil, ou ela pode estar na folha, a folha cai e ela decompõe-se no meio liberando aqueles compostos, ou elas são exudados, liberados pelo sistema reticular. De uma forma ou de outra, aquelas substâncias que fazem parte desse aparato alelopático produzido pelas plantas, que interferem no crescimento e desenvolvimento das demais plantas daquela comunidade, eles têm que ser liberados no meio para que possam então ser absorvidos pela outra planta e ter o seu efeito positivo ou negativo. De uma forma geral, o efeito é inibitório na outra planta. Por quê? Para conceder uma vantagem àquela planta que o liberou. Exemplo disso. Aqui em Brasília, no Parque da Cidade, tem a região das Churrasqueiras, que tem uma plantação de pinheiros. Debaixo da plantação de pinheiros, já viram o bosque maravilhoso que existe lá? Não existe nada, não cresce absolutamente nada. Não é simplesmente porque que o pessoal do parque cuida muito bem e tira as plantas lá de baixo. Não, é porque as acículas dos pinheiros que caem ao solo liberam substâncias que inibem o crescimento das outras plantas. Então existem vários estudos relacionados com essa interferência, inclusive com aplicações agronômicas, no caso de produção de herbicidas naturais. E como é que acontecem esses efeitos alelopáticos? Pode acontecer de forma direta ou de forma indireta. Cada situação é de um jeito diferente. Por exemplo, nessa primeira do lado esquerdo, 1A, a planta A, ela libera esses exudatos no meio
que são absorvidos pela planta B e tem um efeito negativo nessa planta B. De alguma forma vai interferir no seu crescimento e desenvolvimento. Interfere aonde? Interfere na germinação das suas sementes, interfere na formação do seu sistema radicular, interfere no alongamento das plantas, interfere de várias formas, de tal forma a comprometer, quando o efeito é negativo, no crescimento e desenvolvimento da planta B. No segundo quadro, o quadro 1B do lado esquerdo, nós temos essa planta A liberando o composto X no meio, só que esse composto X no meio, agora ele é modificado pela microbiota do solo. E essa modificação na composição química faz agora que formem-se essas moléculas alelopáticas que vão ser absorvidas pela planta B. Ou, como no caso do C, essa planta A ela libera substâncias no meio X que agora vão ser absorvidos pela microbiota do solo, que agora não vão modificar esse composto, mas vai estimular essa microbiota do solo a produzir novos compostos que vão ser exudados no meio, que vão ter uma interferência no crescimento e desenvolvimento da planta B. Ou seja, o efeito pode ser direto entre duas plantas, ou o efeito pode ser indireto, envolvendo a microbiota do solo. De uma forma ou de outra, é uma guerra bioquímica que está acontecendo, em que uma, liberando substâncias no meio, ela vai privilegiar a sua própria espécie, de tal forma que ela sobreviva e se propague naquele meio onde ela se encontra. Isso é alelopatia. E vários compostos do metabolismo secundário atuam diretamente nessa guerra bioquímica que existe entre as plantas. E só de curiosidade, relembrando, ligando, conectando os pontos, quando esses resultados são liberados no meio, eles ficam na solução do solo, e agora, nessa solução do solo, essa substância X se aproxima da sua planta destino, digamos assim, seguindo um gradiente decrescente de potencial hídrico. Leva a substância X até próximo da raiz, e agora vai ter todo o processo de absorção dessa substância X, como nós já vimos que acontece com os nutrientes e os minerais. E como é que se faz estudos desses? Só de curiosidade. Eu posso pegar a folha, eu posso pegar a raiz, posso pegar parte da planta onde acredito que aquelas substâncias estejam, faço extração daqueles compostos ali dentro, faço um processo de purificação daqueles compostos e agora eu coloco em condições laboratoriais para ver se ele vai afetar o crescimento e desenvolvimento da planta, seja na germinação, na formação de raiz ou seja em que parte for. E esse slide mostra a questão da separação e identificação desses compostos, mas nós já vimos isso em outra videoaula sobre metabolismo secundário das plantas. Basicamente, era isso que nós tínhamos para passar para vocês nessa videoaula e nos vemos na nossa próxima videoaula. Até a próxima!